Muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Estamos no ar para vocês, ligados aqui na nossa programação da nossa Esporte Rádio Web. Estamos começando agora o De Papo com o Cabral para vocês, ligados aí na nossa programação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela gentileza de estarmos aí com vocês, ligados aí na programação. E vamos entrar aqui ao vivo. É um dos grandes radialistas do grande cenário, do cenário brasileiro, do cenário radiofônico, que eu tenho satisfação de recebê-lo em nossa companhia, que eu tenho um prazer muito grande estar, que é o José Milson Fabiano, que é um dos grandes radialistas, diga-se de passagem, que é um dos caras mais importantes da atualidade, um cara que sempre proporciona aí, né, da sua locução, do seu linguajar, né, que dá aí na 93 FM e também na JB FM, o programa Love Songs, que até a gente está nos acompanhando, né, diariamente, né, de segunda a sexta-feira, de 10 a 1 da manhã, de segunda a sexta-feira, e nos finais de semana está na 93 FM. Boa noite, meu amigo José Milson Fabiano. Que prazer imenso estar com você, meu amigo. Muito boa noite. Não, que isso. Não, não. Tá escutando legal, José? Ô, Fabiano, tá escutando aí? Cara, é rapidinho, que eu acho que o fone desligou aqui. Não, tá certo. Deixa eu ver. Tá certinho? Tá certinho? Tá certinho? Isso, agora sim. Então, Agora... é isso aí. Fala, Meu grande gente, amigo. boa noite. Boa noite, meu amigo José Milson Fabiano. Tá com a gente aí agora. Seja muito bem-vindo aí. Uma boa noite para você que tá aí com a gente no nosso De Papo com o Cabral, aqui na nossa Esporte Rádio Web. Que prazer estar com você imensamente. É um prazer enorme de você estar conosco para falar da tua grande história do rádio, tua grande história, que você tem uma memória viva no rádio, diga-se de passagem que é uma das grandes memórias do rádio. E é um prazer, meu amigo, é um prazer imenso você estar aqui no nosso programa. Maravilha, você está falando aí, rapaz, eu estou viajando no tempo aqui. Eu sou mineiro, né? Eu sou de Muriaé e estou no Rio de Janeiro já há muito tempo. Mais tempo no Rio do que eu fiquei em Muriaé. Eu vim para o Rio no final de 90 e eu sou quase um carioca, né? Eu me considero carioca, apesar de ser mineiro também, né? Não abro mão de ser mineiro em termos de morar, né? Então eu já me sinto como. Mas você estava falando, voltando no tempo aqui, você falou de memória e tal. E eu sempre fui um amante do rádio, né? Pois, assim, quando eu comecei a trabalhar em rádio, em 1988, eu sempre tive uma paixão pelo rádio. Acho que aumentou a partir disso. E eu comecei a ouvir muitas rádios, né? Eu lembro que lá em Muriel não pegavam muitas rádios do Rio de Janeiro. Eu comprei uma antena enorme, com um equipamento para poder ouvir as rádios do Rio, que naquela época ainda dava para fazer isso. E isso me fez assim, conhecer muitos locutores, né, que eu digo ouvi-los, né, em tempo real, né, porque no caso da rádio, e isso me fez também interessar pela história deles e das rádios em si. E aí acabou que hoje eu tenho a oportunidade, tive, né, logo depois que eu vim para o Rio, de conhecer muitos desses que eu ouvia. Isso foi, e hoje estar falando com você sobre rádio, né, é um negócio muito legal, que, como eu falei, viajei no tempo, mas foi legal tudo isso que aconteceu e da forma como aconteceu. Prazer estar com você. Olha, José Milson Fabiano, a gente tem muitas perguntas aqui, vocês podem perguntar para ele das curiosidades sobre o José Milson Fabiano, que é um dos caras mais importantes do rádio, o cara que é de Muriaé, Minas Gerais, mas ele é do Rio de Janeiro, né? Sempre foi, né, do Rio de Janeiro, que é um cara que escuta. Para mim, principalmente aí, que eu falo verdade, que é dessa situação que eu comecei a escutando rádio com 14 anos.
né? Que eu nunca tinha escutado rádio, assim, literalmente escutando rádio com 14 anos. E nessa época, era uma transição, né, do AM para o FM, de rádios que são mais conceituadas, mais, né, de maior repercussão e tal, mas nessa situação, e discutindo sobre nessa difusão, né, da rádio AM, porque tem ondas curtas, e do FM que está ganhando notoriedade, né? Há exemplo que tem aí algumas rádios como a Tupi, Globo, né, também de outras rádios que estão aí surgindo de tal maneira que está indo dentro de uma assim, comercialização bem produzida. A rádio AM, né, o dial AM, está perdendo a potência ao passar, né, por passar do tempo, Fabiano? Na verdade, não é muito relativo à potência, não, né? Porque a N é uma frequência que é amplitude modulada e essa frequência ela está sendo desativada no mundo, né? Aqui no Brasil, inclusive, porque vem o rádio digital, a linha digital do rádio, onde vão aumentar os canais, já aumentaram, inclusive, os canais de transmissão. Então, ou seja, antigamente o dial era com a quantidade de rádios, o dial FM, e hoje é uma quantidade muito maior por essa tecnologia digital. Então é isso, as rádios estão fazendo essa migração exatamente porque está acabando a transmissão mesmo. E até porque hoje os rádios, né, que são comercializados, rádios literalmente, não vem mais com AM, só vem com FM. Isso até em automóvel, não, alguns já são só FM quando tem, né? Que só fica MP3, Bluetooth, não sei o quê, e às vezes só tem o FM e não tem o AM. Por isso, essa transição é uma questão mesmo tecnológica, e aí as pessoas estão, né, as rádios estão fazendo essa opção não, né, tem que ser uma coisa obrigatória até, que estão se transferindo para o FM. É isso aí, porque essa situação aí das rádios, né, eu também, e até o Rui Jobim, né, que eu estudei na escola de rádio, de uma vez que ele falou sobre dessa frequência, né, nessa frequência que eu queria abordar sobre isso, porque acho que alguns anos a rádio AM vai ser extinta pelo governo federal por causa disso. Não sei ainda. Porque a rádio AM está ali, intacta lá, né, tentando aí levar levando dentro das informações e tal ainda, mas o importante é que o FM está, né, tendo uma situação de comercialização e bem produzida, né, nas rádios que também estão no FM, desde na época 77, por exemplo, na Rádio Cidade, que tinha grandes locutores, né, que eu sei que até a gente conhece, vocês conhecem ouvintes aí, que vocês estão ligados na gente, o Eladio Sandoval e tal, por exemplo. Essa situação de hoje está sendo, para a FM, de uma coisa alavancar cada vez mais das produções, até também por uma frequência muito, muito produtiva, né, pelas rádios aí, né, já tem a sua estrada, tem um ponto de referência, e infelizmente a rádio AM está tentando conseguir manejar alguma coisa, mas não está conseguindo, né, por essas situações aí que estamos vendo aí no rádio. E tem algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui do Fernando Lima, do Fernando Robson Lima. Boa noite. A pergunta vale para ambos. Eu, por exemplo, fui educado ouvindo rádio AM. A rádio me ensinou muitas coisas, dos mestres Haroldo de Andrade, João Ferreira, Paulo Lopes e Paulo Barbosa. E os outros? Vocês sentem saudades da rádio AM? Uma pergunta aí para você. Assim, se você falar o rádio AM como frequência, eu sinto saudade porque eu comecei no AM, né? Eu comecei fazendo rádio AM, e a minha história era moldada, a minha história no rádio, naturalmente,
ela é moldada dentro dessa convivência muito harmônica que sempre foi AM e FM. O problema é que o AM sempre foi uma recepção de sinal que é inferior em termos de qualidade de som ao da FM. Então hoje eu acho que falar que estou com saudade do AM seria só do sonzinho, porque a Rádio Tupi, por exemplo, que trabalha em FM, a Tupi é uma rádio AM, oficialmente em termos de formato de rádio, né? É uma rádio talk, all talk, que ela fala o tempo todo, né? Uma rádio musical, como é, por exemplo, a JB, que eu trabalho. É uma rádio que tem como era feito no AM, só que agora está no FM. Então, ou seja, sentir saudade, certamente não, porque ela está aí ainda e eu posso ouvir, como eu ouço às vezes, né? Tem meu amigo, eu gosto muito de ouvir o Antônio Carlos de manhã, né? Como muita gente no Rio de Janeiro, no Brasil, ouve. Toda aquela gama de locutores esportivos, locutores e produtores esportivos são meus amigos, inclusive trabalham na Rádio Tupi, gosto de ouvir, tudo isso dentro do contexto AM, embora seja no FM. Então, ou seja, saudade do AM só se for do sonzinho, né, daquele som de AM que é diferente do FM, porque o rádio que se faz hoje no FM, como a Tupi, por exemplo, é o que se fazia no AM, e para mim está a mesma coisa, embora só tenha hoje no FM, né, uma rádio como que não tem mais a Rádio Globo, seria só a Rádio Tupi mesmo que faz, fora a Rádio Nacional, que também é uma AM ainda, que eu gosto muito de ouvir também, ainda. Na Rádio AM, na Rádio Nacional, que é muito importante, né, que teve aí uma audiência muito grande no rádio também. A Rádio Globo que eu falo, que eu tenho meus comentários aqui bastante construtivos, em que a Rádio Globo se perdeu com o tempo, né, do áudio, assim, principalmente na minha humilde opinião, eu acho que não é de hoje que tem se perder, né, dentro por formato de 3 anos, né, com os artistas. Eu não estou falando contra os artistas, né, que são muito bons, né, da qualidade muito boa, né, que tinha que ser o braço direito da televisão, né? Até um desabafo que eu ouvi na internet do Roberto Canazzo, por exemplo, sobre a gestão da Rádio Globo, na época que quer mudar, que quer fazer mudanças da Rádio Globo, sendo de um target musical, né, e tiraram o target da informação, de prestação de serviços e tudo mais, mas para mim, a Rádio Globo se perdeu, não é dessa forma ainda. A Rádio Globo se perdeu por causa de construção da Rádio Globo Brasil, dos anos 90, no final dos anos 90, e que, né, se perdeu, e aí aconteceu em que acabou, né, demitindo vários funcionários ímpares, né, desvalorizando, né, algumas pessoas que sabem fazer rádio, né? Isso que me preocupou muito grande nessa situação. E, infelizmente, a marca Rádio Globo, né, infelizmente, está nessa situação aí, quase centenária, é um ponto de referência, né, para as outras emissoras de rádio que estão aí tendo seu espaço no rádio. E aí, a Rádio Globo, né, não tem aí nesse target da informação e da prestação de serviço. Quero mandar um grande abraço aqui de pessoas que estão nos vendo aqui, o Hugo Moura, 965, também o Fernando Robson Lima, que está nos assistindo, também a Paula 2103195, está aqui com a gente, o Simval, para quem não sabe, gente, o Simval, mandando um grande abraço aqui para o Simval que foi atacante do Botafogo na década de 90, que foi da Portuguesa do Botafogo, conquistou aí a Comebol de 93, né, conquistando aí, né, essa conquista do Botafogo, né, mandando um grande abraço para o Simval, que está nos acompanhando a gente. Mais uma pergunta aqui, o meu amigo José Milson. Você é um cara muito... assim, um cara que começou mesmo a trabalhar no YouTube, né, cara? Eu estava assistindo você, entrevistando alguns personagens do rádio, né?
Olha Quem Está Falando. Você tá com a camisa do canal do Ah, YouTube, né, José Wilson? isso, É, tá eu tava, aqui. pô, tô assistindo, cara, tô assistindo, é demais, cara, é demais pra caramba. Né? Como surgiu como surgiu essa ideia de colocar esse projeto, né, do canal do YouTube? Puxa, para falar um pouco mais, resgatar um pouco do rádio, né, para aqueles jovens que estão ali, né, que não viram, né, do meu caso que estou começando no rádio, né, que eu estou aí, né, bem comecinho no rádio, né, sabe tudo bem, né, sabendo que para mostrar para os jovens, né, que hoje estão aí aprendendo a gostar de rádio, né, fala um pouquinho da história desses personagens que fizeram, os que fazem da história atualmente no rádio, né, que é muito importante, né, como surgiu esse projeto do Olha Quem Está Falando. Rapaz, eu tenho muito orgulho de fazer isso, porque a minha história, né, do tempo de rádio, com isso, naturalmente, você faz muitos amigos, né, grandes amigos, e que com o tempo, que amigos que já eram um pouco mais velhos do que eu, ou que eram bem mais velhos, vão deixando o rádio, entrando em outras áreas, e alguns até dentro do próprio rádio, mas não como locutor, como comunicador. E aí você acaba vendo a história de muita gente ficando para trás. E foi assim que começou. Eu trabalhei muitos anos com o Jaguar, que foi o locutor da Rádio Cidade quando começou, lá em 77, foi um dos locutores, né, junto com o Sandoval, Fernando Mansur, essa galera toda, o Romilson Luiz. O Jaguar começou e eu trabalhei com ele, tive a oportunidade. O Jaguar sempre foi um cara que eu fui fã sempre. E aí um tempo ele ficou esquecido, porque ele saiu do rádio e não se falava muito no Jaguar. E aí uma vez eu estava no estúdio da JB e falei, pô, quero falar com o Jaguar. E não tinha um telefone, o telefone que eu tinha não estava dando acesso, não era o telefone dele mais. E aí eu perguntei a um amigo em comum nosso, que estava no Facebook, ele me deu o telefone e liguei para o Jaguar. E o Jaguar estava passando por uma fase difícil, né, porque estava fora do rádio. Por isso, eu falei, Jaguar, pô, vamos fazer um vídeo e botar você na internet, cara, que sua história tem que ser contada. Eu falei pro Jaguar isso. Aí ele pegou e falou, não, isso não sei o que. Não, vamos fazer. E por fim ele acabou concordando, mas não me deu muita trela não. E aí essa ideia acabou começando a partir daí. E aí eu comecei a conversar com outros locutores, falar, vamos fazer um trabalho assim. Aí eu fui e gravei algumas entrevistas no começo lá com o Sérgio Gianotti, que é da Paradiso. Ele e o Rebelo, Jorge Rebelo também, foram os primeiros que eu entrevistei. E falei, vou botar isso no YouTube. Ele falou, tá bom. E aí começou. Só que, para minha surpresa, foi uma aceitação muito boa dentro do rádio, dentre os profissionais do rádio. Entendeu? Eles gostaram muito da ideia. E com isso, eu acabei recebendo apoios assim sensacionais, né? De pessoas que já estão no rádio, que já estavam no rádio há muito tempo e que estavam, de repente, com essa ideia e não tinham feito. Então, acabou virando uma coisa comum entre o rádio. Então, hoje, no meio, né, o Olha Quem Está Falando acabou criando uma posição muito legal e agradável, e fiquei muito feliz, muito honrado de ser a pessoa que está conduzindo isso. Mas certamente é porque os profissionais, tanto locutores, produtores que eu já entrevistei, são pessoas que apoiam o projeto. Então acaba sendo uma coisa nossa, né? Não é minha. Eu sou o privilegiado de estar, né, na frente, de estar entrevistando todo mundo, de estar conversando com todo mundo e sabendo da história em loco, né? Porque eu acho que o Olha Quem Está Falando é uma história do rádio contada pelos próprios profissionais do rádio, entendeu? Cada um no seu... vai contando a sua história e aí vai montando a história do rádio. E com isso, naturalmente, a gente acaba criando um perfil para o rádio. E eu fico feliz porque eu estava conversando há pouco tempo com um amigo nosso, locutor, que já participou, inclusive, do Olha Quem Está Falando, e ele disse o seguinte, pô, se não fosse você, ele que disse isso, se não fosse você, por exemplo, a gente não teria uma história do Fernando Borges. E o Fernando Borges, para quem não sabe, ele foi locutor do Good Times na 98. Quem começou o Good Times foi o Robson. Quem começou o Good Times foi o Robson Castro, que aliás eu sou fã absoluto do Robson Castro, que é um cara que ele para mim o Good Times tem a cara do Robson, mas o Fernando Borges trabalhou também no tempo que o Robson não estava, o Fernando Borges trabalhou no Good Times. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele, e o Fernando Borges faleceu. Vou fazer 2 anos, ele faleceu.
E isso acabou criando, por exemplo, essa frase desse meu amigo que diz que acabou firmando que ele não tinha nenhum vídeo, o Fernando Borges, contando a história dele. E aí, pelo fato de ter no Olha Quem Está Falando, quando ele faleceu, criou esse ambiente favorável. Aí depois tivemos outras mortes, por exemplo, o Paulo Beto faleceu também, ele já tinha feito entrevista com ele. O Jimmy Hall também, que faleceu agora há pouco tempo, e ele é um grande amigo, inclusive, e estava no Olha Quem Está Falando, o Márcio Garçoni também faleceu, e ele estava, a gente fez entrevista, então acabou criando uma história, né, para o Olha Quem Está Falando. E ele hoje, o programa, o quadro no YouTube, tem essa representatividade histórica, né? Porque você conta a história não só com os locutores antigos, tem novos também que a gente entrevista, inclusive a partir de agora de julho, teremos novas entrevistas com profissionais novos, assim, da nova geração, né? Locutores, locutoras, produtores, coordenadores de rádio também, tudo isso a partir de julho vamos voltar, porque a gente, além do YouTube, está no canal 545, que é a TV Max da NET. TV Max. E também no canal 11 da NET, que é a UTV. A UTV também transmite o Olha Quem Está Falando junto com a TV Max e também em rádios, né? A gente tem 3 rádios que transmitem o áudio do Olha Quem Está Falando. Quer dizer, o rádio, como eu disse, acabou aceitando bem e aí por isso a gente consegue levar ainda, né? Porque eu fico muito feliz. Não ganho dinheiro, não ganho nada com isso, mas eu ganho prazer de estar participando de contar a história do rádio através de profissionais como esses que eu entrevisto, que são mais de 90 entrevistas já. E com certeza tem muita coisa ali para quem gosta de rádio, para poder degustar, porque são histórias sensacionais. É verdade, né? Porque a gente sabe muito bem, porque vejo essas histórias do rádio, eu vejo eu tenho um programa aqui na nossa rádio web, contando as histórias do rádio, né? Histórias de pessoas que fizeram a grande parte da história do rádio, dos que fazem e as que vão fazer da história do rádio, que eu boto no ar. O meu programa é gravado todos os domingos às 8 horas da noite e conto as histórias de vários profissionais que fizeram a história e que os que fazem, né? Ainda hoje na história do rádio brasileiro. E é muito importante, né? Muito importante a gente lembrar dessa rica história, né? Porque essa história do rádio que é muito, como se diz o ditado, é muito rica para ouvir esses profissionais, né, do tipo que você falou, né, do Jimmy Hall, do Fernando Borges, e inclusive eles fizeram aí da grande parte da 98 FM, que foi líder de audiência por 15 anos, né, que teve aí essa liderança, né, lá no alto, que o Rio de Janeiro até hoje lembra, até os ouvintes escutam, né, bastante, né, na 98 FM, que é muito especial, e lembro até hoje, né, dentro da situação. Deixa eu aqui ver aqui os comentários da galera que está participando da gente, né? A Paula está dizendo aqui, a Paula 2103195, dizendo o seguinte: o que houve com o Roberto Canazzo? Olha, o Roberto Canazzo, ele estava na Paraíso FM, Paradiso, melhor dizendo, FM, né? Mas ele saiu, acho que por conta desse coronavírus, né? Que infelizmente teve demissão, né? Infelizmente teve aí as demissões aí, né? Hoje teve aí as demissões aí o projeto da Band News FM também acabou, né? Mas futebol. O Canazzo, acho que a pessoa está perguntando porque o Canazzo ele teve Covid, ficou internado, ele chegou a um estágio bem grave da doença, mas ele já se recuperou, está em casa. Sim. Canazzo estava na Paradiso, mas ele saiu um pouco antes da pandemia. E por mudanças, né, reformulação dentro da rádio, acabou o Canazzo não ficando. Mas ele, se for a pergunta em relação à saúde, ele está bem agora, ele já está em casa, né? Depois ficou internado um tempão na UTI, e agora, graças a Deus, está em casa, está lá. E daqui a pouco ele vai estar nos microfones da vida aí. Por falar nessa história aí, o José Milson, eu tenho um contato
do Cristiano Santos, amigo e irmão, né, que é um cara super bacana também, né, tava com coronavírus, cara, testou positivo para o coronavírus, né, e ele ficou internado no hospital 10 dias no hospital, mandando mensagem para ele todo dia, ligando, mandando mensagem para ele. Estava no hospital Cristo Rei, aqui da Penha Circular, sentindo dores na cabeça, né, dor de cabeça, no enjoo, e foi para o hospital, né, tomou, assim, fez exames, um monte de exames, uma bateria de exames, e aí falaram com ele que tinha um pulmão infectado, né? E aí ele tranquilizando os ouvintes, de tudo que é lugar, né, no Facebook, no Instagram, né, que manda mensagem para ele. E tá aí, ó, recuperou hoje, graças a Deus, o Cristiano voltou a trabalhar, né? Eu estava ouvindo de um programa do sábado, que faz aí com a Vivi Romanelli, o programa Ele e Ela na Tupi. Ele se emocionou pra caramba, né? Que ele só pensava na família, dos amigos e tudo mais. Isso é de um cara que é um dos profissionais mais humildes que eu conheço, e de uma das pessoas que eu conheço, um dos grandes profissionais que eu já conheço no rádio, de hoje que eu falo isso, de hoje. O Cristiano também está lá no Olha Quem Está Falando. Fizemos um bate-papo bem É legal. verdade. Cristiano. Tem uma pergunta aqui, o Felipe. Ele falou: você já É o entrevistou Felipe muita Andrade. gente, e eu já vi todas as suas entrevistas, mas você deu uma parada. Pretende continuar? Foi o que eu falei, Felipe. A gente, agora em julho vamos retomar, que já retomamos, né? Em julho, a partir da segunda quinzena, teremos novas entrevistas e alguns conceitos bem legais do Olha Quem Está Falando, que agora, caminhando junto com a evolução do rádio, naturalmente, né, a gente vai fazer algumas coisas diferentes além da entrevista, mas as entrevistas vão continuar, sim, pode ficar tranquilo. Tem muita gente ainda para falar, né? Você estava falando de nomes de rádio e tal, de sucesso da 98. Eu tenho lá um papo sensacional com o Heleno Rotai também, que foi um grande nome da 98, líder absoluto, mas ao mesmo tempo eu tenho papos com o Fernando Mansur, que foi também vida. Fera, hein? Um dos grandes números, né, da Rádio Cidade, na época de 77, depois da evolução da cidade em função daquela locução que o Fernando Mansur tinha também. Tá lá no canal também, Fernando Mansur, Jaguar, tem o Mário Lúcio, que também foi locutor da Rádio Cidade. Ele foi o primeiro... o Mário Lúcio foi o primeiro repórter negro, né, de um canal que trabalhava na TVE. Ele apresentava um telejornal na TVE. E ele também está lá no canal. De televisão tem a Vanessa Rich, que hoje está no Fox Sports também, além da Rádio Globo, né? Tem outros tantos, né? A gente tem aí uma galera ainda para vir, em função dessa... Estou falando para o Felipe, que ele perguntou, então pode ficar tranquilo, Felipe, tem coisas boas vindo aí. Legal. Você tem revelação aí de quais são os convidados, ou tá aguardado as 7 chaves? Não, tem sim uma galera que já está por vir, já, ó. Tem Milena Ciribelli, a Milena que hoje está na Record, né? Ela vai virar também. Teremos Edson Mauro, da Rádio Globo, uma galera. Luiz Período também. Luiz Período já está no canal, né? Tá no canal, né? Já, os Penido já. O Penido, o Garotinho, o Apolinho, tudo já está lá. O Gilson Ricardo, tem uma galera. E tem um projeto agora também, que a gente já está marcando agora para essa segunda semana de julho, semana que vem, que são locutoras novas assim, nova geração. Então a gente vai ter um programa muito legal com 3 locutoras, que são dessa geração nova e que estão em rádio já, e elas vão estar com a gente também. Vai ser um vídeo bem legal também para fazer. E outras tem que são a gente está convidando ainda, mas que vai engrenar a partir de agora e vão voltar os vídeos, pode ficar tranquilo. Muito bacana, muito legal. Eu respondendo aqui a pergunta do Jorge Madeira, né, um grande abraço para ele, dando parabéns, né, pelos 32 anos de rádio, né, referentemente ao Fabiano, né?
E se pudesse voltar no tempo, faria diferente a sua trajetória? Pergunta do Rapaz, Jorge Madeira aqui. eu não gosto de falar essas coisas não, mas também não gosto de fugir de pergunta. Não faria nada diferente não, cara. Para mim, o rádio para mim foi por acaso, apareceu por acaso na vida, mas mesmo assim, a história que foi construída para mim, né, dentro do rádio, ele eu estou vendo aqui que o Ricardinho entrou aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre o Ricardinho. Então, eu acho que isso, na forma como foi muito. Eu queria fazer, para você ter uma ideia, eu queria ser médico. Então, eu ia fazer faculdade para fazer medicina. Esse era meu sonho, né? Fazer medicina. É mesmo? Acabei fazendo faculdade de matemática, né? Que comecei a estudar, quando estava já engrenando na faculdade, aí começou o rádio. E aí que o rádio, eu larguei tudo pelo rádio, a partir de estar no rádio e gostar do rádio e começar a desenvolver o caminho. E aí eu comecei a tentar melhorar dentro do rádio, né? E aí foi. O Ricardinho estava falando, como vocês estão pensando o novo futuro do rádio? Ricardinho é um grande amigo que eu tenho. Pergunta... Ricardo Ricardo G. Bento. Ricardo Bento. Rapaz, a pergunta se foi para mim, eu vou falar, Ricardinho, um novo rádio é um problema, que eu acho que ainda é uma incógnita, né? Nós temos algumas coisas que já estão em curso, né, que já estão acontecendo, né, dentro do rádio, que hoje, por exemplo, eu faço uma live, exemplo, dentro do Love Songs que eu trabalho na JB todo dia 10 da noite, eu faço uma live terça e quinta. Ou seja, o rádio que há 20 anos atrás, você não falaria nunca que você estaria em vídeo com as pessoas em tempo real falando. Então isso para mim já é um novo do rádio, é uma novidade que faz parte desse novo em relação à pergunta do Ricardinho. Então eu acho que a gente vai se adaptando, mas é muito cedo ainda para tudo que acho que vai acontecer. Então acho que a gente tem... agora essa pandemia, por exemplo, ela gerou uma outra questão, porque muita gente trabalhou em home office, né? Trabalhou em casa, e isso era uma coisa que a gente também não pensava, né? Como é que você vai trabalhar de casa em rádio? Teve muitas rádios, inclusive não foi o caso da JB, que o locutor fazia o programa ao vivo de casa, né? Via umas transmissões, algumas tecnologias, ele fazia de casa. Então, quer dizer, hoje você já sabe que pode fazer isso. Então, isso no futuro, ou no próximo futuro bem próximo, pode ser uma realidade do rádio também. Não sei se vai acontecer dessa forma, mas acho que ainda a gente está numa incógnita muito grande. Não tem uma definição, vai ser assim um assado. Eu vejo que a gente tem que acompanhar a evolução. Se você quer fazer um rádio digno, né, de ter um tempo maior de duração, você tem que fazer um rádio hoje que se adeque a essas novidades, né, essas informações. Então, para mim, o futuro do rádio, do novo, é exatamente isso. É você ter que acompanhar as tecnologias, acompanhar o ambiente, e com isso, naturalmente, você vai criando coisas que você jamais pensaria, como foi o caso que eu disse aqui das lives, que eu imagino. Eu estou lá no estúdio, a minha vida toda, eu fiquei no estúdio sozinho falando para as paredes, né, para os equipamentos de som, que certamente alguém ouvindo, mas eu falando, agora não. Agora tem uma janelinha ali aberta que dá para o mundo. Eu falo com ouvintes da Bélgica, ouvintes do Uruguai, que ouvem a JB e estão falando comigo ali direto. Então isso significa que as coisas vão evoluindo, né, vão mudando naturalmente. E hoje a gente está passando por esse processo que eu acho que ainda não tem nada definido, né? Muita coisa para acontecer. É verdade, a tecnologia, né, com o auxílio da tecnologia que o rádio tá sabendo utilizar, principalmente, que é muito grande, né? E isso faz a diferença muito grande, né? Porque teve gente que estava aí fazendo em casa os seus trabalhos. Isso muda, né? Muda de patamar, né, nessa tecnologia, né? Antes de continuar aqui a nossa conversa, meu amigo José Milson, Fabiano, quero mandar um grande abraço para o Robson Cordeiro, tá ligado na gente, entrou aqui na nossa live aqui. O Leonardo Silva, a Denise Figueiredo, um grande abraço. Wagner Marques, mandando um grande abraço para ele, também que está aí nos acompanhando. Né? Tem aqui, deixa eu ver aqui.
Tem gente participando, a Valquíria, consultora de moda, um abraço para ela, Valquíria, um abraço para ela. A Paulinha Valquíria aqui falando é aqui. minha irmã, Valquíria. Opa! É. E a Paula também. Sim, eu sou fã das suas lives da JB do Rio de Janeiro, né? Falando aqui, lembrando aqui. Eu ganhei, ela e a Paula tá falando aqui, eu ganhei um buquê de flores da JB FM no Dia dos Namorados. Obrigado, querido Fabiano. Tá falando Grande aí com você aí. Paula. Dando Beijo, aí. Paulinha. Paulinha é ouvinte, tá sempre com a gente lá. Um beijo para você, Assídua, Paulo. né? É, gosto muito. O Jorge está fazendo uma pergunta boa aqui. Ele falou, em tempo de É, pandemia, o patrocínio das empresas teve uma queda. Você está perguntando, essa teve uma pergunta é boa. queda? Teve sim, rapaz. Foi, inclusive, no começo, tiveram contratos que foram encerrados, contratos de É. importâncias, de certa importância para a vida financeira da rádio, foram encerrados em função Uhum. de não saber o que ia acontecer. Então, com certeza, teve uma queda. As rádios estão passando, né, como muitas empresas no Brasil, estão passando por... Eu não vou falar todas, porque se você analisar a vida do supermercado, da farmácia, agora foi uma vida, dentro da pandemia que foi boa, né? Eles acabaram tendo até um aumento de produção em função da pandemia. Mas muitas empresas É. tiveram que fechar as suas portas e outras tantas com muita dificuldade para honrar os seus compromissos. Então, naturalmente, na rádio, que depende do comercial que se vende, né? Ela teve queda e foi uma queda bem considerável. Do rádio, né, muito complicado aí, porque teve gente também que, até também estou noticiando também, de gente que está aí sendo demitida, como essa que eu acabei de noticiar, né, foi na fonte do rádio do mídia de verdade, melhor dizendo, sobre essa informação que a Band News desativou a equipe de esportes da rádio, né, por conta dessas situações de coronavírus, de pandemia, e também, né, de gente que está aí, que não pode ir na rádio, que não pode ir. Né, muita gente, né, que a gente já citou aqui do Roberto Canazzo, do Cristiano, sobre, nesse caso, nessa pandemia, que a gente tem que se prevenir, é uma precaução muito grande, porque é uma coisa complicada, né, o Fabiano? Uma coisa que a gente tem que se preocupar com a situação, né? Situação de pandemia, né? Agora, tem gente aí que não pode ir na rádio, que tem que se prevenir, tentando conseguir fazer o seu estudo de rádio em casa, para A conseguir verdade é fazer o seu que programa. essa pandemia ela acabou criando como a gente fala, né, um novo normal em função de você ter que trabalhar na sua função, seja ela qual for, com todos os cuidados necessários. E muita gente, por exemplo, pode trabalhar com máscara, né, que não tem problema algum em relação às suas atividades, quem trabalha com a mão, só digitando e tal. Mas quem é locutor, por exemplo, precisa da voz, né? Então a máscara acaba de uma certa forma atrapalhando e você tem que conviver com ela. Estou falando isso como exemplo, Sim, né? De funções. Então, quer dizer, a pandemia veio e você tem que se adaptar a essas condições que você tem que ter os cuidados, que não é brincadeira, isso é uma doença séria, um vírus traiçoeiro, é, que você tem que ter cuidado. Então, trabalhar essas suas funções, tudo que você fizer. E na rádio não é diferente. Por exemplo, hoje na JB está começando a voltar, os grupos estão voltando a trabalho, mas oficialmente só estavam os locutores trabalhando na rádio. E a gente trabalhava dia sim, dia não. Então a gente fez um esquema de horário que você trabalhava um dia e no outro não. E tem um automóvel da JB que busca a gente, leva a gente para casa. E a gente tem todo o cuidado, que você só pode chegar de máscara, tem vários negócios de álcool para você poder se higienizar o estúdio e sua mão sempre. Todos os cuidados, nós fizemos o exame já, lá tem uma empresa que vai fazer a é, desinfectação como é que fala desinfectação? Esse negócio aí. Que é, você faz a cada semana, vai a empresa lá e faz, às vezes 2 vezes por semana. Então, quer dizer, são coisas que tem cuidados que tem que ser tomados e que naturalmente alteram o normal do dia a dia da rádio ou de qualquer outra empresa, mas no rádio específico,
Isso com certeza está alterando. E aí, naturalmente, não tem trabalho, reduziu os patrocinadores, e com isso, demissões ou pessoas que É. diminuíram o salário por estar trabalhando em casa. Tudo isso aconteceu e está Uhum. acontecendo. É verdade. Tem aqui já que nós estamos falando aqui né, de negócio aqui, até de situação que o Ricardo Bento está falando aqui sobre do jabá que ajudava no lucro. Né? Sem shows, sem dinheiro, os artistas não têm como investir nos lançamentos. Eu acho que, Ricardo, eles estão fazendo as lives, né, as lives no YouTube também, acho que e até o Fabiano possa comentar também, sobre os artistas que estão fazendo as lives. Eu estava vendo aqui uma vez, né, eu estava vendo uma vez aqui, numa participação de uma live de um apresentador de televisão, o Ratinho. Né, o Ratinho, que é um baita de um apresentador, que para mim é um dos ídolos da comunicação, porque também é radialista, comanda da Rádio Massa FM do Brasil, que já tem mais de 30 emissoras de rádio em todo o Brasil, né? E até porque que tal ter uma Rádio Massa FM aqui no Rio, né? Como não, né? A Rádio Massa FM que tem aí uma grande estrutura imensa aí, mandando um grande abraço. E até, só para eu não perceber, que eu mandando um grande abraço para a Valentina Francavilla, que ela está aqui acompanhando a gente, é integrante do programa do Ratinho, mandando um grande abraço para ela aí, né, ao vivo aí, para ela, prometendo que nós vamos fazer uma live aí, né, por causa dos trabalhos, né, que ela está fazendo, mas vamos aí marcar esse programa exclusivo no nosso Instagram. Mas voltando isso, sobre esse investimento das lives, né, sobre de negócios e tal, porque tem artistas que são, né, muito conhecidos, aí o negócio fica um pouco mais acessível, né, no YouTube, que eu nunca vi isso, né, Fabiano, que é uma coisa muito, né, gigantesco, né, de pessoas que estão aí acessando sites, né, ou melhor, do YouTube, de artistas que estão lançando aí, é muito grande aí esse acesso aí do YouTube assim, artistas que estão fazendo aí, né, muito bem, aí organizando muito bem, né, nas suas lives, tendo mais visualizações, né, ô Fabiano? Com certeza. O Ricardinho, na verdade, ele está falando aqui, ele falou, é legal falar, eu vou falar sobre o que você falou, mas ele falou que o fato do jabá, que ajudava Jabá, no né? lucro, ele falou, sem shows, sem dinheiro, os artistas não têm como investir nos lançamentos. Ou seja, quando tinha gravadoras, não tem mais, né? Os gravadoras que investem como investir, as gravadoras investiam nas rádios, pagavam mesmo para poder tocar uma música. Quando era lançamento de um cantor, mesmo que ele fosse famoso, tal, a gravadora investia na rádio. Então, isso que a gente está falando, é o jabá que a gente conhece bem, quem trabalha em rádio, mas que, na verdade, não tem mais, porque não existe mais essa possibilidade. Agora, com relação ao YouTube, o YouTube hoje é uma máquina para algumas pessoas, inclusive, de ganhar dinheiro. Né? Dependendo da sua condição, do seu canal, tal, você ganha muito dinheiro. Então, fazer as lives hoje não é só sinal de mostrar que eu vou fazer para você que está em casa. Não, aquilo ali é um investimento também. Né? Porque o artista que vai fazer teve uma dupla sertaneja, que eu não lembro qual, que chegou a quase 3 milhões de visualizações, simultâneos. Isso para ele, num dia, só esse dia, para quem tem o dono do canal, já é um dinheiro enorme que ele está ganhando. Claro que, naturalmente, por ter uma visualização dessa forma, ele deve ter um número muito grande de inscritos no canal, e tudo isso faz com que entre muito dinheiro, fora os patrocínios que são conseguidos em virtude de você estar fazendo uma live tão grande para tantas pessoas. As lives hoje são shows, né, que, como o Lulu Santos disse, é um formato pocket para as pessoas que trabalham, porque ele tem uma equipe, todos têm uma equipe muito grande, mas que para fazer a live não precisa de tanta gente. Então, é menos pessoas que trabalham e, com isso, naturalmente, gasta-se menos dinheiro com elas. Mas essas poucas pessoas que trabalham estão ganhando para fazer o trabalho. Então, ou seja, é um trabalho que hoje está substituindo os grandes shows em virtude de não poder ter aglomeração.
Então, as lives, elas são importantes para tudo, né? Para o entretenimento, para a vida profissional, né? De todos os que trabalham lá com o artista, ou com música, ou com som, ou com iluminação. Essas pessoas todas hoje estão sem trabalho. Então, as lives estão se tornando uma possibilidade. E é um investimento, naturalmente, como eu disse, que você tem um retorno muito bom para quem tem a dona do canal. E no caso, tem muitas TVs, né? A gente vê aí gente que está incentivando. A JB, inclusive, transmitiu a live do Nando Reis, que foi no Dia dos Namorados, e ela anunciou a live do Nando Reis, ou seja, tudo isso é para contribuir para que as pessoas possam assistir, e com isso, naturalmente, aumente o fluxo, o movimento da live, e com isso, naturalmente, o dinheiro também vai aumentar para quem, a JB no caso não, né, mas para o artista que teve a JB, ou seja, como foi uma das patrocinadoras da live dele. Como ele, tem outros tantos que tem por aí. Então a live hoje é um show rentável, diga-se de passagem, e um show que acaba movimentando um pouco o mercado que está tão parado, né? Tem gente que, como eu disse, que trabalha com iluminação, que carrega, empurra aquelas coisas lá, que instala a iluminação, que está sem trabalho. E no dia da live ela vai lá fazer uma luzinha pro artista ou onde for, onde quer que ele faça. São trabalhos, por isso eu acho que a live é sensacional. Vale a pena por tudo, né? Pelo show que você assiste, para quem está assistindo, e pelo movimento do mercado, que é uma forma de você estar trabalhando. Isso é importante. É verdade, né? Uma coisa bem acima que nós imaginávamos que seria muito grande, mas é uma coisa gigantesca, né? Mandando um grande beijo para Renatinha Rodrigues, também um abraço para o Moisés Guimarães, que está nos assistindo. Mas vamos falar aqui um pouco da tua história, né? Mesclando aqui né? Um pouco da tua vida, meu amigo. Estamos aí lembrando da tua história do rádio. E a gente sabe que locutor, né, tem aqui algumas gafes e também as derrapadas, né, dentro do rádio ou ao vivo, né? Qual o momento mais engraçado que você já viveu, né? De alguma gafe que você cometeu ou de uma derrapada, né, que você teve aí no rádio? Conta pra gente aí, amigo. Como teve. Um monte. Eu já contei uma que aconteceu lá em Moriaé, né, que eu acabei dando uma rota no ar sem querer, né, porque eu tinha tomado uma Coca-Cola. Essa está no canal, eu já contei. Mas tem uma história muito boa também, que aconteceu quando eu trabalhava na Rádio Melodia. Hoje eu trabalho na 93, né, que é a Rádio Evangélica do Rio, além da JB. Aliás, o Jorge está perguntando aqui, o locutor de rádio é exclusivo de uma rádio ou pode trabalhar em outra rádio ao mesmo tempo? Então, eu trabalho na 93 e trabalho na JB. Mas eu ainda trabalhava na Melodia no final dos anos 90 e tinha um programa lá na madrugada que era um programa de bate-papo do locutor, que era um pastor, que conversava com as pessoas, né, dando conselho e tal. E um dia, eu não sei porquê, aconteceu alguma coisa que ele não pôde ir. E aí me chamaram para fazer, porque eu já tinha trabalhado, eu trabalhava até às 7, até às 8 da noite, e pediram para eu voltar. Não, isso foi um sábado, mas aí para eu fazer esse horário. Eu falei, tá bom, nunca fiz de madrugada mesmo, era até às 3 da manhã, eu acho, ou 4, não sei o horário, não lembro. E aí, rapaz, não estou acostumado a fazer esse horário, naturalmente. Você já chega lá com sono, né? Porque você trabalha até às 8. Aí quando foi 00:30, 1h, já estava lá batendo a cabeça no microfone, né? Assim, o microfone aqui, dando aquelas cochiladas. E aí, rapaz, eu tinha que falar com o ouvinte. E eu gosto de conversar com o ouvinte, eu gosto muito, inclusive quando tinha o telefone. Hoje tem menos, a gente fala mais pela internet, mas eu gostava... dessa interação com o ouvinte e tal, né? Aí entrou uma ouvinte, rapaz, e ela estava com alguns problemas. Ela começou, eu falei assim, opa, boa noite, vamos falar com a fulana. Oi, fulana, tudo bem? Ela, não está tudo bem, não. Eu estou com um problema, meu marido, não sei o quê. E começou a contar uma história. Só que ela não parava de falar, rapaz. Ela continuou falando assim, e começou a falar, e eu tentando interromper, e ela não parava, né? E aí eu falei, deixa ela falar. Aí fiquei deixando ela falar, rapaz. Só que o que aconteceu? Eu cochilei, cara.
Eu cochilei, eu tava assim, eu tava desse jeito assim, com as duas mãos no queixo e o microfone aqui na minha frente. Eu tava falando com ela assim, imagina, 1 hora da manhã, não morrendo de sono. Aí eu falei, fulano, aí ela começou a falar, eu dormi, rapaz. Aí de repente eu acordo e ela tava falando ainda. Eu falei, ué, então não deu uma, sabe, parece que você não dormiu, foi só rapidinho, né? Aí eu falei, pô, então tá, ô fulana, vamos tocar a música aqui, aí depois a gente volta a conversar tal. Aí entrou a música e beleza. E ela, aliás, ela não voltou, ela desligou a ligação. E aí pra mim tava tudo bem, não aconteceu nada demais. No dia seguinte, um dos operadores da rádio, ele falou comigo assim, Fabiano, o que aconteceu na madrugada? Eu falei, como assim que aconteceu na madrugada? Eu falei, não aconteceu nada. Aí ele falou assim, rapaz, teve uma ouvinte que falou 12 minutos. Caramba! Cara, eu dormi 8 minutos. Eu dormi, ela falou 12 minutos no ar. E ela contou todos os males da vida dela. E eu dormi, cara. Eu dormi, só acordei. Pra mim, foi aquela dormidinha rápida, só que nada. Foram 8 minutos de sono. Imagina, eu tava com o microfone assim. Se o ronco ali, todo mundo ouvia. Porque eu tava muito perto do assim, microfone. Mas eu não ronquei, não. Quer dizer, eu acho que não. Essa foi uma coisa engraçada que aconteceu comigo em função de estar ao vivo, né? Eu ao vivo, e, rapaz, tem uma pergunta boa aqui. Pode falar. Na sua carreira, que ele falou, alguém te inspirou? Você se inspirou em alguém? Eu falei, pô, rapaz, eu sou locutor ouvinte de rádio, né? Então, muitos locutores me inspiraram, muitos. Mas tem um que eu gosto de falar sempre, que é o Marcos Soares, que é o meu grande amigo de infância lá de Muriaé, que também ele veio para o Rio de Janeiro, começou a trabalhar lá em Muriaé, veio para o Manchete, eu vim para a Manchete também, ele trabalhou na JB, eu fui para a JB, onde ele ia, eu ia também. Quer dizer, acabou coincidindo isso. É um cara que eu sempre fui fã, né, da voz, porque tem uma voz muito bonita, um cara que sabe falar bem, locução bonita, lê bem pra caramba. Sim. Então o Marquinho sempre foi uma inspiração para mim, eu gosto muito de apresentar o Marquinho como uma inspiração para mim, para gostar do rádio. Sim. E depois para continuar trabalhando no rádio também. É verdade. Até o André da Status falando assim, 12 minutos em rádio é uma eternidade. Porra, imagina, 12 minutos. Uma eternidade. Dormindo no ponto, Jesus do céu. Rapaz, eu imagino as pessoas ouvindo, a mulher não parava de falar. Imagina, 12 minutos são mais ou menos umas 3 músicas. 3 de 4 minutos. 12 minutos, 3 músicas. Em 3 músicas você ficou falando. E eu lá dentro não ouvi, cara. Eu dormi, fazer o quê? Aí, só que ninguém ouviu, e só esse cara que viu, porque ele ouviu, por acaso ele foi fazer alguma sei lá, ele pegou no dedo duro. O dedo duro, para quem não sabe, é um equipamento na rádio que grava a programação do dia todo. A rádio tem essa gravação. Só que o nome é dedo duro. E aí ele ouviu alguma coisa e viu essa conversa lá, perguntou o que aconteceu. Eu falei, não sei, eu dormi. Caramba. Dormindo com uma pessoa falando, meu Deus do céu. Eu com fone, assim, eu tava com muito sono. Cara. Não estava acostumado a trabalhar de madrugada, aí desandou tudo. Tem esse negócio aí de ter esse negócio. Na 93 FM, eu fui lá visitar, eu até fui convidado para participar de um programa, né, que é gravado, né, na madrugada 93 FM, que é o programa do Luizinho Talito, Luizinho Moura, o Talito, né? E com o Crane Miller, na época que apresentava também o programa, ou ainda apresenta o programa, né? Lá na Madrugada Viva, de sexta para sábado, 1 da manhã. E, cara, foi um programa muito bom. E a minha amiga Nívia Santos, né, que também estudou na escola de rádio comigo, né, hoje está aí na Rádio Vitória Meriti, né, Rádio Vitória Meriti Web, né, lá de São João do Meriti, está trabalhando. E, cara, foi muito legal, né, uma recepção muito grande lá no 93. Puxa, até tirei uma foto, até tenho uma foto com o Cid Gonçalves, melhor dizendo, né, que é o locutor da 93 FM, um cara muito bom, e acima de tudo que tem gente que conhece de rádio, uma coisa estrondosa, na melhor qualidade,
de pessoas que estão aí trabalhando até hoje trabalhando, até hoje se firmando no rádio, e é muito bacana, né? Até a gente aprende muito, né? E, acima de tudo, né, tendo conhecimento, né? Conhecimento no rádio, né? E, por exemplo, eu estudava na escola de rádio de como você aprender, né, a vivenciar no rádio. A vivenciar no rádio, de como conduzi-la, né, da sua programação, no comunicador, né, de fazendo muita coisa, e assim, aprendi muita coisa. Aprendi muitas coisas que até tendo experiências, indo para as rádios, né, principalmente para a Rádio Tupi, de uma época que o Cristiano Santos me convidou pela primeira vez, que até me lembro, em 2016, quando eu tive que sair da escola de rádio, né, porque no sábado de manhã eu não daria certo, e saí, né, por motivos aí, né, de localidade, mas, né, eu acabei voltando para a escola de rádio, né, tendo essa conclusão do curso de locutor, né, graças a Deus eu tenho o diploma, né, graças a Deus, né, e acima de tudo, né, se firmando no rádio, como você traduz isso, e sempre agradeço o Rui Jobim até hoje o Rui Jobim, que é um dos destaques mais do que importantes da história do rádio também, porque tem que ter um reconhecimento muito grande ao Rui Jobim, principalmente, né? E só para... Então, o tempo tá acabando aqui, o nosso tempo o tempo voa, né? O tempo voa demais. O Fabiano, né, qual é o seu momento inesquecível, o momento mais inesquecível na tua vida como radialista, como locutor, né, desses, né, 32 anos, né, de carreira, né, aqui do Rio de Janeiro, né? Qual o seu melhor momento que você teve aí no rádio? Rapaz, eu citei ontem, eu estava fazendo uma live lá na JB, e aí me perguntaram exatamente isso. E eu falei que foi falar com o Roberto Carlos por telefone. Foi uma entrevista que eu tive com ele no final dos anos, foi em 94, 95, não me lembro. A gente teve, eu ia falar, porque tinha um programa que eu fazia de manhã, que era só músicas do Roberto Carlos, de 6 às 7 da manhã, na Manchete FM na época. E aí, teve um dia que eu fiz à tarde, num sábado, se eu não me engano, era um sábado, e a gente teve ia ter o lançamento do disco do Roberto Carlos, que sempre era um evento, né? O lançamento dos discos no final do ano. E aí ele ia fazer uma participação e conseguir um negócio quase que era impossível. O Roberto Carlos fala por telefone, é um negócio muito difícil. E acabou ele falar rapidamente com a gente lá e eu queria falar com ele. Então, para mim, o que antecedeu a isso foi muito legal, aquela ansiedade. Sempre fui fã do Roberto Carlos, eu não tenho vergonha de falar isso. Sempre fui fã, claro que de uma época, né, mais antiga eu gostava mais, assim, mas eu sempre fui fã mesmo, né? Eu sempre achei o Roberto Carlos Quem não gosta do Roberto Carlos, né, Fabiano? Então, não só como as músicas em si, compositor, que eu gosto muito, mas também como um representante da música brasileira para o mundo, né? Eu sempre achei o Roberto Carlos uma pessoa de muita importância, como é, né? Acontece que falar com ele por telefone era um negócio que me gerou essa ansiedade, sabe? Que não tive outra, inclusive, né? Eu já conversei com outros grandes artistas, né, naturalmente, mas assim, falar com o Roberto Carlos e por telefone foi uma emoção muito bacana que eu tive, se eu não me engano. Eu não tenho essa gravação, né? O que é pior, né? Queria ter esse registro, eu não tenho esse registro. Já até perguntei na internet se tem alguém que ouviu e que gravou por acaso, sei lá, vai que tem, né? E aí, mas ninguém tinha, e até hoje eu não tive essa possibilidade. Isso foi uma coisa que me marcou foi muito marcante para mim. E também a minha primeira entrevista de um grupo internacional, né? Na época eu entrevistei num programa que eu fazia na Manchete também, era Manchete 10 da noite, se não me engano. Tinha um grupo que estava aqui no Brasil fazendo, que era New Kids on the Block, que é dos anos 90, né? Não sei se alguém lembra deles, mas fizeram bastante sucesso na época. E eu entrevistei também. Então, foi uma entrevista a primeira internacional que eu fiz, e aí acabou criando uma certa ansiedade. Mas do Roberto Carlos é mais, com certeza foi um momento
muito bacana para mim falar com o Roberto Castro por telefone, eu falei. Exatamente. Estamos terminando a nossa live. Eu quero agradecer aqui o José Milson Fabiano. Obrigado pela sua presença, meu amigo. A Esporte Rádio Web está sempre aberta, de portas abertas para você, tá bom, meu amigo? Grande abraço para você, tá bom? Grande Obrigado, abraço. Valeu, prazer. Tchau, tchau. Valeu, galera.